A taxa Selic caiu. Está caindo. Será que isso altera o meu planejamento de reserva de emergência? Será que isso vai alterar aquela minha estratégia sobre, por exemplo, ter a minha reserva de emergência para depois começar a ir em outros investimentos? E a resposta é não. Por quê? Pessoal, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente busca uma reserva de emergência, a gente não vai estar buscando rentabilidade. A gente vai estar buscando duas coisas. Primeiro, segurança e depois liquidez. Por que isso? Vamos lá. A segurança é para você não perder o seu dinheiro. Fiz investimentos, coloquei o meu dinheiro lá e eu não quero perder meu dinheiro. Então, uma reserva de emergência requer essa segurança. Vai que passa um tempo e você precisa do dinheiro. E aí, quando você vai sacar, resgatar aquele valor, você vê que o dinheiro teve uma queda. Isso é ruim, porque você estava contando com aquele dinheiro e o dinheiro apareceu menos do que você estava querendo, do que estava buscando. Beleza? Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é a liquidez. Liquidez é a facilidade, a forma de você transformar aquele ativo, aquele investimento, novamente em dinheiro. Uma alta liquidez é imprescindível. Por quê? Você vai precisar desse dinheiro a qualquer momento. Na hora que você precisar quase que estralar os dedos e o dinheiro aparecer na sua conta para você utilizar, você vai conseguir ter esse dinheiro na sua conta para o seu uso. Então esses são os dois pontos que a gente tem que saber que a reserva de emergência vai estar focado: segurança e liquidez. A rentabilidade, com quedas e mais quedas, ela vai ser cada vez menor. Então isso leva a quê? A todo mundo que está tentando potencializar os ganhos, que está tentando crescer patrimônio, ter altos rendimentos, parte para renda variável. Mas não é uma ida desenfreada do tipo: ah, meu Deus, vou vender tudo da minha renda fixa, da minha reserva de emergência e vou para a renda variável porque eu vou ficar rico. Não. Primeiro ponto, você deve ter renda fixa, sim, a sua reserva de emergência, no mínimo. Por quê? Porque você precisa dessa liquidez e segurança, como a gente falou há pouco. E a partir daí, aí sim, você pode partir para investimentos na renda variável, porém com muita cautela, estratégia e conhecimento. Então busca conhecer para não ir na renda variável e tomar tombos que vão te desanimar e ficar falando que bolsa é coisa de cassino, é sorte, é loteria, que não é. Conhecimento e analisar empresas com bons fundamentos, tá bom? Falando sobre a reserva de emergência, o quanto eu devo destinar para minha reserva de emergência? Vamos lá, pessoal. Se você me perguntar uma resposta, eu diria 6 meses. Porém, tem umas variações aí, depende muito de como você está frente ao momento. Por exemplo, se você é concursado, se você tem um trabalho altamente estável e não corre risco nenhum de ser demitido ou pouquíssimo risco, você pode fazer uma reserva de emergência de 3 meses do gasto médio que você tem mensal. É o mais indicado? Não. Mas você pode fazer devido a ter uma estabilidade legal no seu trabalho. É concursado, não vai ser demitido, então 3 meses seria legal. Quem tem trabalho CLT convencional normal, 6 meses. Ou seja, 6 meses do gasto médio que você tem mensal. Por exemplo, se você gasta por mês, a média é R$2.000, a sua reserva de emergência, sendo um trabalhador concursado com emprego mais estável, aí você pode fazer de R$6.000, seria 3 vezes, que é R$6.000. Já se você é um CLT, você tem que colocar 6 vezes. Então, 6 vezes R$2.000, que é o seu gasto médio mensal, R$12.000. Ah, Vitor, mas eu não sou concursado, não sou CLT, sou empreendedor, então depende de mim para ter minhas receitas. Então, eu tenho que ter um pensamento, um planejamento melhor. Nesse caso, 12 meses. 12 meses vezes R$2 vai te dar R$24.000, que é a sua reserva de emergência. Mas assim, tudo depende do bom senso, tudo depende do quanto você está exposto e quer ser exposto a essas reservas de emergência. Reserva de emergência tem que ter? Tem. Ponto.
Você não tem para onde correr. Precisa dela, porque ela vai te dar tranquilidade. Ela vai fazer você dormir à noite mais tranquilo. Ela vai te dar uma melhor segurança, por exemplo, se você partir para investir em ações. Então, se você vai investir em ações, você precisa ter uma segurança melhor, está mais suscetível a arriscar mais um pouco, porque você tem aquele dinheiro. Pensa comigo, imagina que você tem 30 mil reais, vai investir, investe ele todo na renda variável, não coloca nenhuma reserva de emergência. E aí o que acontece? Quando você faz isso, você está exposto a todos os riscos da renda variável. E se essa renda variável tiver algum problema, os investidores ficarem menos expostos aos riscos, coronavírus, todos esses problemas de pandemia, por exemplo, e reduzir na metade. Então você tinha 30 mil, reduziu na metade e foi para 15. O que quer dizer? Você teve o seu patrimônio ali, a simulação de perda de 15 mil. A gente sabe que a gente só perde ou ganha na renda variável se vender uma ação. Se você não vende, você nem perdeu nem ganhou. Já se desses 30, você pega 15 mil e coloca na renda fixa, no Tesouro Selic, num fundo com liquidez boa, segurança alta, você vai ter 15 mil na renda variável. E se por algum motivo, algum momento, a exposição ao risco dos investidores cair, o medo tomar conta do mercado ou acontecer algo como pandemia, coronavírus novamente, então você vai ter uns 50% a menos aí no seu patrimônio, logo você vai ter uma perda não mais de 15 mil, mas só de 7 mil, vamos dizer aí, 7.500, que seria 50% de 15 mil, já que você separou 15 para renda fixa, 15 para renda variável. Então você vai estar perdendo de acordo com aquela simulação lá, se você vender naquele dia, menos do que se você colocasse todo. Então não precisa correr esse risco, você não precisa passar por esses apuros, tá bom? Então a reserva de emergência não foge dela. Vitor, é necessário fazer a reserva de emergência? Sim, é o primeiro ponto que você tem para partir, é necessário fazer a reserva de emergência. Ah, mas eu não quero fazer. Cara, a vida é sua, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser com ele, mas não esquece da bendita reserva de emergência. Porque por mais que você ache que nunca vai usar, uma hora vai utilizar. Por exemplo, agora, o momento que a gente está passando de coronavírus, de pandemia, quem tem a reserva de emergência vai estar muito mais tranquilo, não tranquilo, mas menos preocupado, vamos colocar melhor as coisas, do que quem não tem. Mas e aí você pode perguntar: tá bom, Vitor, você falou disso aí, falou que a reserva é 3, 6 ou 12 vezes o valor que você gasta por mês médio. Ah, eu sou CLT, então 6 vezes, beleza. Tá. Mas e aí? Onde fazer esse investimento? Onde colocar estes investimentos? Para poder fazer um investimento que tenha segurança e liquidez, a gente abre um pouco mão da rentabilidade. A gente sabe que a rentabilidade está diretamente ligada ao risco. Quanto mais a gente se arrisca, mais retorno tem probabilidade de chegar até a gente. Então vamos lá. Primeiro ponto, onde fazer os investimentos? Com as taxas de juros do jeito que está, a variação entre um investimento e outro, por exemplo, LCA, LCI, CDB, Tesouro Direto, fundos DI, a diferença desses investimentos vai ser pouca. Próxima a 2,25%, um outro a 2%, um outro a 2,5%, um outro talvez a 3%, mas são rentabilidades que não vão te dar uma diferença gigantesca. Mas mesmo assim tem algumas opções que são melhores. Tesouro Selic. Tesouro Selic é um título emitido pelo governo, título público, onde você está emprestando dinheiro ao governo e ele vai te devolver pagando alguns juros. Mas, por exemplo, se você vai colocar no Tesouro Selic, procura um fundo ligado ao Tesouro Selic. Por exemplo, tem 5 corretoras e bancos digitais de investimentos que negociam esse fundo Selic sem as taxas.
Por quê? A maioria já não cobra taxa, porém tem uma taxa que é da B3, da Bolsa, onde guarda lá o título, que é de taxa de custódia, 0,25%. Então, quando você vai fazer esse investimento no Tesouro Direto, você vai pagar esses 0,25% anuais. Porém, quando você faz num fundo ligado à Selic, que a gente tem BTG, Rico, Orama, Pi e ultimamente a Vitrel também disponibilizou. Então, esses 5 locais você pode fazer o investimento. Você vai conseguir investir sem pagar essa taxa de custódia. Ou seja, não pagará nenhuma taxa, nem administração, nem corretagem, nem custódia, nada. Colocou o dinheiro, ele vai estar apenas tendo as rentabilidades, vai ter que pagar, claro, óbvio, imposto de renda que a grande maioria paga. Essa seria a opção mais segura. Não estou dizendo que seria a mais rentável entre elas, mas a mais segura e de acordo com essa variação pouquíssima das rentabilidades, talvez seja uma das melhores opções. Eu, por exemplo, faço a minha reserva de emergência nesse fundo ligado à Selic. Qual é o próximo, Vitor? CDB, LCI, LCA. Os CDBs são certificados de depósitos bancários. Você emprestar dinheiro para o banco e ele financiar o que ele estiver lá utilizando. LCA e LCI, letras de crédito do agronegócio, letras de créditos imobiliários. E aí o que acontece? Quando você investe nesses títulos, uma coisa que a gente tem que buscar é o seguinte: liquidez. Busca uma liquidez diária, uma liquidez que você consiga sacar o dinheiro quando quiser. Lembra que a gente falou no início do vídeo? A reserva de emergência busca uma liquidez boa e uma segurança boa. Então, quando você for fazer um investimento no CDB, LCI e LCA, você precisa buscar uma liquidez legal, porque se você precisar sacar, você vai ter. Vitor, entre CDB e LCI e LCA, qual seria o melhor? Depende muito, não tem como eu dizer qual seria o melhor sem saber do seu perfil e sem saber como que é a rentabilidade de cada um. Por exemplo, se um CDB tiver uma rentabilidade de 10%, prefixado de 10%, e o LCA e o LCI também tiver a mesma rentabilidade de 10%, eu diria que seria melhor você ir para o LCA e LCI. Por quê? Porque o CDB paga imposto de renda. O LCA e o LCI, como são setores que vai ser direcionado o dinheiro, agronegócio e imobiliário, não paga imposto de renda, então você vai ter um pouco mais de ganho. Então, se for a mesma taxa, LCA ou LCI ao invés do CDB. Porém, se o CDB for de 20% e o LCA e o LCI de 10%, não faz sentido você comprar o LCA e o LCI, lógico que você vai lá no CDB. Beleza? Então, é uma outra opção, CDBs, LCA e LCI. Todos renda fixa, todos vão te dar segurança e tenha atenção com a liquidez. Um outro que você pode utilizar é o que está vindo ultimamente aí, que são as contas em alguns bancos que têm rentabilidades de 100% do CDI no mínimo e liquidez a qualquer momento. Aí o Nubank, que é a Nuconta, né, a mais utilizada aí, e tem outros bancos aí que você vai conseguir uma rentabilidade de 100% do CDI. Pessoal, sempre busquem no mínimo 100% do CDI. Não vem com aquela de 50% do CDI, 70% do CDI, 80% do CDI. Busca sempre 100% do CDI. A busca é essa. Você tem que ficar o seu gerente lá. Vem cá, Vitor, eu vou te apresentar aqui uma ótima oportunidade sobre um investimento que vai te dar uma rentabilidade de 80% do CDI. Não quero. No mínimo 100%. Não tem? Beleza, vá procurar outro que você tem. Onde comprar estes títulos? Todos eles geralmente são negociados na maioria das corretoras. Posso comprar CDB, posso comprar LCI, posso comprar LCA, posso comprar título de tesouro, posso comprar qualquer título na maioria das corretoras. Mas, por exemplo, CDBs, LCIs, LCAs, esses aí a gente tem que saber que não são negociados em todas iguais. Por exemplo, você pode ir numa corretora X e não encontrar todos disponíveis que você encontrou numa corretora Y. Então depende muito da corretora, como está sendo negociado para você realizar a compra desses ativos. Quando você for comprar, estou decidido a comprar um CDB, estou decidido a comprar. Para
comprar, busca em 2 locais. Primeiro, você tem que consultar na corretora, verificar se tem lá o CDB legal, pagando uma taxa boa, e aí você pode comprar. Mas antes de finalizar a compra, vê se o próprio banco emissor não tem uma plataforma negociando o título. Por exemplo, eu já tive exemplos de um banco X da vida estava negociando um CDB e eu fui na corretora Y, cheguei na corretora Y, tinha um CDB me oferecendo 4% de rentabilidade. Falei, putz, 4% é bom, vou comprar porque tá numa taxa legal, tal. E aí, logo depois de eu fazer a consulta na corretora, eu fui na plataforma e o banco tinha uma plataforma de negociação online. E lá, o mesmo CDB estava sendo negociado a 5% de rentabilidade. Ou seja, era 5%. A corretora pegou, negociou para vender aquele CDB e colocou a rentabilidade de 4%, ou seja, 1% ficaria para a corretora. Não estou dizendo que isso é ilegal, que é errado, não. Mas estou dizendo que se você pode buscar o de 5%, uma rentabilidade melhor, você pode procurar e fazer essa consulta. Uma outra dica que eu dou para você comprar alguns títulos tenta ir o mais cedo possível, pela manhã, olhar esses títulos. Por quê? O CDB é um título que o banco emite. Então, vou dar um exemplo aqui. O banco emite um CDB de R$1.000, um de R$2.000, um de R$5.000 e um de R$10.000. Ele emite os 4 CDBs. Só que na hora que acaba, ele só vai emitir no dia seguinte. Então, você pode tentar buscar à tarde e olhar, putz, não tem nenhum aqui para eu comprar, mas me falaram agora de manhã que ia ter, é porque já foi comprado. Então, no outro dia vai ser disponibilizado. Então, fica atento, tenta buscar e comprar o mais rápido possível. Essas são as dicas que eu dou. Então, a reserva de emergência é isso, pessoal. Você vai buscar segurança e liquidez. Não vai conseguir rentabilidade. Busca fazer 3 a 12 meses a sua reserva. Vitor, eu sou muito seguro, quero bastante segurança, não quero passar nenhum aperto. Então, faz 12 meses. Não impede nada em você fazer. Lembra, o dinheiro é seu. Você pode fazer o que você quiser com ele. Mas a dica que eu dou, não vai sem reserva de emergência para você ficar mais tranquilo e ter mais segurança. Beleza? Quais investimentos? Tesouro Selic, CDB, LCA, LCI e contas que vão te render no mínimo 100% do CDI, o dinheiro lá na conta. São essas as dicas que eu dou para você ter uma ótima reserva de emergência. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve, ativa o sininho que a gente vai conseguir chegar a muito mais pessoas. Compartilha também nas redes sociais para que todos conheçam um pouco mais e tenham mais educação financeira. Então, se você gostou desse vídeo, clica em gostei e até a próxima.